nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre falha na memória com o doutor Igor Duarte, que é neurocientista, está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui. Doutor, quando a gente fala da memória, de algumas falhas, do que no popular muitas vezes nós chamamos do branco, eu percebo que existem várias situações onde isso pode acontecer. Eu conheço pessoas que passaram por situações traumatizantes, por exemplo, um acidente que aconteceu do lado dela, um acidente que aconteceu com ela, que ela fala, olha, eu me lembro até aqui, daqui para cá eu não me lembro o que aconteceu, uma notícia muito dura. Então, um acidente com alguém que você ama, a perda do trabalho, nossa, algo que mexeu muito com o emocional. Olha, eu lembro até aqui, daqui para frente eu já não lembro mais. Ou aqueles brancos do dia a dia, de quando você abre a geladeira e fala, o que eu vim pegar aqui mesmo? Todas essas situações trazem um funcionamento semelhante do cérebro ou é tudo diferente, doutor? Então tem diferença. Então tem os brancos do dia a dia, que a gente chama de lapsos de memória. Então, normalmente a gente memoriza aquilo que a gente julga ser importante. Então, aquelas coisas do dia a dia, às vezes, passam despercebido para o cérebro, como, por exemplo, a chave. Eu deixei onde a chave? Deixei lá, deixei aqui. Isso não tem aquela importância para a sua sobrevivência, porque a memória, a importância da memória é a sobrevivência, a nossa própria sobrevivência. Por isso que muitas coisas a gente deixa de lado, a memória deixa de lado, ela às vezes é seletiva por ela mesma. Muitas vezes a gente não consegue ter o domínio sobre isso. Então a gente lembra de coisas que não gostaria de lembrar e às vezes a gente também esquece de coisas que gostaríamos de lembrar. Então no momento de estresse, o estresse produz no organismo a liberação de um hormônio. Esse hormônio atrapalha uma área do cérebro chamada hipocampo, que é onde a gente retém as memórias do dia a dia. Onde fica mais ou menos, doutor? Se eu pegar meu cérebro aqui... Ele veio com o cérebro, gente. Eu sempre trago o meu cérebro quando eu venho. Ele veio com dois hoje, no caso, né? Tem duas áreas para memorizar. Uma, nessa área anterior, chama de lobo frontal. Tá. É onde fica a memória permanente, a memória de longo prazo. Aqui na parte de baixo do lobo temporal, nessa área que chama de hipocampo, é aqui onde a gente armazena a memória do dia a dia. Chama de memória de procedimento. Então, as coisas do dia a dia, aquilo que você precisa memorizar. Tipo caminho para o trabalho. Caminho para o trabalho, onde eu costumo guardar a roupa, a graveta, onde fica as joias, onde fica a gravata, no caso, é armazenado aqui. É aqui onde a gente aprende. Então, tudo que a gente aprende vem para o hipocampo e aí, durante o sono, isso é o que chama de corticalizado. Vai para essa área do lobo frontal. Pessoas que têm a doença de Alzheimer, por exemplo, ela é afetada o hipocampo. Então, a pessoa perde a capacidade de aprender. E aí, isso, claro, vai evoluir, vai para o cérebro inteiro. E aí a pessoa acaba perdendo todas as memórias. Normalmente não se lembra do que aconteceu ontem, mas se lembra do que aconteceu há 30 anos atrás. Eu me lembro, eu tenho experiência com meu avô, então ele perdeu primeiro a memória recente. Isso aí. E foi lembrando de coisas antigas. Tinha dias em que ele acordava achando que era criança ainda. Interessante, porque né? A memória de criança está enraizada aqui no lobo frontal, é uma área distinta, e é onde as memórias que o próprio cérebro julgou ser mais importantes. Então, o que acontece no seu dia vai para o hipocampo e durante a noite, no sono, vai para o lobo frontal, para o córtex. Que o próprio cérebro decide o que é importante ou não. Isso daí. E aí você consegue atuar nisso com repetição. É a única forma. Que a outra forma está relacionada à emoção e aí a gente não domina isso. Então, aconteceu um fato importante na sua vida, o cérebro fala assim, isso é importante porque está relacionado com o sistema límbico, com as emoções, coloca lá no lobo frontal. Inclusive, aquilo que você quer esquecer, às vezes não tem jeito, né? Exatamente. Marcou, né? Tá marcado. Marcou. Então, tem coisas que fazem a gente lembrar muito bem. Por exemplo, uma música que marcou aquele momento, a música traz a lembrança à tona. Aliás, a área do cérebro relacionada à audição e o hipocampo são muito próximos. Então, aqui no lobo temporal, desse lado aqui, é onde nós interpretamos sons. E do outro lado, um pouco mais por dentro, é onde fica o hipocampo. Então, a área do som e a área da memória estão muito ligadas. Por isso que traz com uma facilidade muito grande. O lobo temporal ainda interpreta
o olfato. Era isso que eu ia te perguntar, porque as fragrâncias também levam a gente para o passado, né? A área de interpretação do cheiro e a área da memória também estão ali muito ligadinhas. Por isso que você sentiu o cheiro daquela coisa, do perfume, traz a memória. Liga o hipocampo e o hipocampo consegue, se a memória for uma memória que já está enraizada lá no córtex, o hipocampo vai lá buscar e traz essa memória para você. Às vezes você nem queria lembrar, mas o cheiro te traz isso. Lembrou, né? Isso é fantástico do cérebro. Então, esses apagões do dia a dia, esses brancos como o que é muito comum, né? Onde eu coloquei a chave, ou o que eu vim fazer aqui mesmo, o que eu ia pegar agora, são coisas que o cérebro entende que não são tão importantes, é isso? Isso daí. E aí ele tende a eliminar. Uma coisa é você esquecer por um processo patológico. A doença de Alzheimer ou outras demências que você não consegue reter mais informação. A outra são as memórias que o cérebro julga ser desnecessárias para a sua sobrevivência. Então, eu li uma matéria recente que falava sobre isso. Então, descobriu-se há pouco que o cérebro gasta tanto energia para memorizar quanto para desfazer a memória. Então, eles acreditavam que o cérebro apenas, a memória era algo passiva e ela ia acabando, se extinguindo, enquanto outras memórias iam sendo colocadas. Hoje, eles sabem da importância que tem para o esquecer para você, para a manutenção da memória. Então, as pessoas que têm aquela memória boa, a tendência é ela esquecer aquilo que não tinha significado nenhum. Por exemplo, você vinha pela rua, pela calçada, deu um tropeção, lembrar desse tropeção no dia seguinte, que diferença faz para a sua sobrevivência? Nenhuma. Então, a tendência é o cérebro eliminar essas informações, mesmo porque a gente passa o dia inteiro recebendo informações. Se não tiver uma seleção... Precisa selecionar. E seleciona de que forma? Com repetição e com emoção. Com repetição a gente domina, mas com a emoção aí está por conta do cérebro mesmo. Doutor, a gente recebeu uma pergunta que chegou pra gente, que o meu produtor me passou agora, que é: uma pessoa teve um trauma, ela passou por uma situação muito difícil na infância. Ela só foi se lembrar dessa situação difícil com 18 anos. Isso pode acontecer por quê, doutor? Olha, primeiro que o cérebro, ele tende a neutralizar as memórias traumáticas. Você falou no início, eu me lembro do caso da surfista brasileira Maia Gabeira, foi surfar uma onda de 30 metros e a onda, ela sofreu um acidente, conseguiram resgatar e após a fase de hospitalização, perguntaram para ela: Maia, e aí, você se lembra? Ela falou: não me lembro de nada. Porque o trauma do quase morte é muito intenso para o cérebro. E se você viver com essa sensação de quase morrer, quando você traz uma memória, você traz toda aquela sensação vivenciada no momento. Então, essa sensação de quase morte, ela é ruim, o cérebro tende a neutralizar ela para que você tenha uma vida sem o trauma. Então, as pessoas que têm depressão, por exemplo, têm dificuldade de esquecer fatos traumáticos. E o cérebro fica girando em torno daquela situação ruim, daquela situação traumática, e isso a pessoa não consegue sair dessa situação e tende a ficar com quadro de depressão, o que é ruim. Doutor, eu queria entender um pouco também o que acontece no caso do acidente vascular cerebral, em que algumas memórias são apagadas e outras não, em alguns casos. Tá. E aí depende da área onde foi lesionado. O AVC ele pode atingir várias áreas, é isso? O AVC ele pode afetar o lobo frontal, o lobo parietal, que está relacionado à percepção que nós temos do nosso próprio corpo. Por isso algumas pessoas perdem até a mobilidade. Lobo occipital, cerebelo, e a pessoa pode ter complicação de visão e também de movimentação. Então, no AVC, mesmo você analisando uma imagem de ressonância magnética, você vê a lesão, não dá para você afirmar categoricamente: olha, ele vai ter problema de memória, 25% de memória vai ser perdida. Não dá, porque precisa fazer uma análise pós do quanto de conexões foram perdidas, para aí a gente tentar se aproximar mais do quanto de lesão esse indivíduo pode ter. Varia de pessoa para pessoa pode melhorar no AVC e varia de pessoa para pessoa na recuperação. Tem pessoas que se recuperam melhor, a ciência tem algumas pistas, mas não sabe ainda porque algumas pessoas melhoram fazendo fisioterapia, por exemplo,
volta todas as atividades que foram perdidas, elas retornam. E outras não. Então tem uma dificuldade a mais. A ciência ainda tem umas pistas sobre isso daí. O cérebro ainda traz muito ponto de interrogação. Traz muito, né? A gente tem muita coisa para aprender ainda do cérebro. Eu digo que nós estamos engatinhando sobre o cérebro. As pesquisas sobre o cérebro, elas avançaram nos anos 90. Os anos 90 é conhecido como a década do cérebro, por conta do investimento dos Estados Unidos em pesquisas de cérebro. Então, dos anos 90 para cá, a gente tem pouco tempo. Dos anos 90 para trás, sabia-se, o que se sabia sobre o cérebro estava relacionado a um pouco de fisiologia e mais sobre a neuroanatomia. Hoje a gente tem métodos que conseguem fazer uma varredura em tempo real. Não se surpreenda se daqui a 40 anos inventarem uma máquina que consiga literalmente ler os seus pensamentos. Sensacional, hein? Mas assustador. É assustador, de verdade. A gente falou do AVC e eu me lembro que a minha avó Ione, ela teve o AVC, na época a gente chamava de infarto, né? Infarto cerebral. E ela né? Não, mas é um infarto certo, cerebral. Né? E eu lembro que ela conta que ela ficava embaralhada até para orar. Então ela tentava orar o Pai Nosso e voltava e não conseguia, para pelo menos seguir uma oração. E com o tempo, ela se reabilitou de uma maneira que não ficou nenhum tipo de dificuldade. Essa parte, a reabilitação para a mulher, principalmente da parte verbal, é mais fácil, porque o cérebro da mulher, ele tem mais neurônios dedicados tanto na produção da fala, quanto na compreensão da fala. Não é à toa que a gente fala mais que vocês, então, né? É verdade. A fala, ela está do lado esquerdo do cérebro, exclusivamente do lado esquerdo, com raras exceções que está do lado direito. Então, a produção da fala está nessa área lateral, eles chamam de área de Broca. Essa área de Broca é onde produz fala. Tá. Se o AVC comprometeu a área de Broca, a pessoa não consegue falar. Então, ela compreende tudo que você diz, mas na hora dela falar, ela não consegue se expressar. Eu me lembro do caso de uma paciente que ficou memorizada uma palavra apenas. E a palavra era Papai do Céu. Então, você perguntava para ela assim, bom dia, como foi a sua noite de sono? E ela queria dizer, foi ótima, dormi bem, mas ela só respondia, Papai do Céu, Papai do Céu. Uau! Isso chama de afasia de Broca. Então, ela não consegue... Poderia ser qualquer palavra, mas provavelmente era algo muito importante para ela e isso ainda ficou memorizado. É possível, sim. Então, eu conheço casos de pessoas que ficou registrado um palavrão e a família garante que essa pessoa nunca falou um palavrão. Então não era relacionado... Então como explica isso? É um mistério ainda. Uau. Ainda é um mistério. Mas como a mulher tem mais neurônios dedicados à fala... Mesmo que pede um pedaço... A reabilitação para a mulher, na questão, no quesito fala, é muito melhor do que na reabilitação do homem. Doutor, quando a gente fala de algumas doenças como AVC, Alzheimer e outras que envolvem o cérebro, a gente ainda não tem muitas respostas de fato, né? Porque se a gente pergunta exatamente o que causa o Alzheimer, a gente não sabe explicar, né? Então, tem algumas possibilidades. Tem um estudo recente nos Estados Unidos correlacionando com alimentação. Uhum. Então, acredita-se que o excesso de açúcar e carboidratos seja um dos fatores que estão levando a ter casos de Alzheimer. Então, a Organização Mundial da Saúde está apontando o Brasil como um potencial líder para Alzheimer no mundo. Pelo que a gente consome. Pela nossa alimentação, que tem carboidrato simples, arroz, batata, pão, todos os dias. Isso tudo vira açúcar, né? Isso, no organismo, tudo vira açúcar. E aí causa no cérebro o que eles estão chamando agora, ainda não chegou isso para o Brasil, mas a tendência é tratar o Alzheimer como diabetes tipo 3. Então, excesso de açúcar na circulação cerebral causa resistência. Então, a insulina em excesso no cérebro causa resistência no cérebro e o cérebro não consegue adquirir a glicose para o seu trabalho. Então, é uma nova tendência sobre a questão do Alzheimer. É um avanço, né? Isso daí, mas tem um outro avanço sobre o Alzheimer que eles descobriram, que essa área do cérebro que eu falei para vocês, o hipocampo, com atividade física aumenta o número de neurônios. Então você não precisa tomar medicamentos, mas dependendo do caso é importante, e alguns medicamentos modernos conseguem atuar
no aumento do número de neurônios. Então, isso é importante, sensacional, inclusive para tratamento de depressão. Porque se você produz novos neurônios, você aumenta a capacidade de reter novas informações e a tendência é o organismo desfazer as conexões que armazenam aquelas informações traumáticas. Então, a tendência, ou com medicamento, ou com esse eu posso indicar que é a atividade física, você tem um aumento na concentração de neurônios e isso é bom, inclusive, para Alzheimer e para o tratamento de depressão. Sensacional. Eu queria te fazer uma outra pergunta, ainda falando sobre esse branco, ou sobre como a gente presta ou não atenção em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo meu, mas você pode pensar em uma palestra que você assistiu, numa reunião que foi muito longa. Às vezes eu estou reassistindo o nosso programa no nosso canal do YouTube por algum motivo e eu falo... Eu não fazia ideia que eu tinha feito essa pergunta. Eu não me lembro de ter feito essa pergunta ou de ter ouvido essa resposta. Eu conheço pessoas que reassistem, às vezes, uma palestra que elas assistiram ou que elas deram e a pessoa fala, eu não me lembro dessa parte. É comum isso acontecer? Sabe, Jaque, que durante a sala de aula, eu estou explicando e eu vejo na cara do aluno que aquela informação ficou. Porque ele tem expressões faciais, ele faz assim, ó. Uhum. Assimilei a informação, era isso. Eu mexi literalmente com a cabeça deles. Com outros, tanto faz. Com aquele aluno, eu tenho certeza que a informação ficou. Tem um outro estudo que mostra que... É engraçado isso, você está esperando o seu primeiro bebê. Uhum. Os filhos primogênitos têm um QI maior do que os demais filhos. Um beijo para minha irmã nesse momento mais nova. Só isso que eu tenho para falar. Eles acharam isso intrigante, foram pesquisar e eles descobriram que o único fator que pode levar a isso é porque o irmão mais velho passa a infância inteira ensinando os irmãos mais novos. Uau! Então, se você quer aprender algo definitivo, ensine as outras pessoas. Sensacional. Aprendeu alguma coisa lá na faculdade? Repete aquilo. Vai para casa e dá aula para os irmãos, para o pai. Aliás, isso acontece com muita intensidade. Os alunos aprendem. Tem uma aluna minha que ela diz que dá aula para a filha dela. A filha dela está ficando expert em sistema nervoso. Sensacional. Porque a mãe está ensinando e é bom para a mãe. Isso que você explicou para a gente é muito importante. Porque vamos imaginar aí a sua realidade, dependendo da sua profissão, a minha. Eu entrevisto 3 pessoas por dia, todos os dias há 10 anos. Não dá para armazenar fácil todas essas informações. O cérebro tem que fazer algumas escolhas mesmo. É seletivo, né? É seletivo. Mas isso dá a você a capacidade de memorizar e também de perder a memória. Isso deixa seu cérebro mais, que a gente chama em neurociência, mais plástico. Uhum. Então você consegue reter informações com mais facilidade do que pessoas que não trabalham com essas informações o tempo inteiro. Se a gente fizer um teste com você, eu tenho certeza que tem muita informação aí na cabeça por conta da gama de profissionais que você já entrevistou, então você sabe um pouquinho de cada coisa. Como é que é isso que o nosso cérebro faz, doutor? Você falou uma coisa que acontece muito comigo, eu sei que acontece com muitas pessoas, que é, até mesmo com relação à Bíblia, que eu já li inteira algumas vezes, às vezes eu estou pregando e me lembro de alguma coisa. Então, às vezes eu estou conversando contigo, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz há 10 anos que é pertinente a uma pergunta que eu vou fazer agora ou uma leitura que eu fiz. Me lembrei de situações aqui do Alzheimer. Às vezes está lá guardado e o cérebro mesmo só avisa quando a gente precisa? Isso aí. Às vezes, quando você precisa, o cérebro vai buscar, ele faz a correlação. Então, o cérebro te dá todas as informações e elas estão ali. E aí fica mais fácil quando você está no contexto. Estou falando do cérebro. Estou falando de memória, a tendência é que meu cérebro já deixou áreas onde as informações sobre o cérebro estão ali fácil. Então ele pega e me dá as informações. Você às vezes faz uma pergunta inesperada, mas a informação ela está ali. Isso é bom, quando você tem uma série de informações. Mas isso também é ruim, quando você tem muitas informações. Então, as pessoas que têm informações demais, para passar, por exemplo, no vestibular, no concurso público... Até o cérebro achar o que está onde, o cérebro gente? entra em conflito porque tem muita informação. Então, é mais fácil um jovem passar no vestibular do que uma pessoa mais experiente. É mais fácil, olha que engraçado, porque o jovem tem menos informações. Quando vem a pergunta, o teste da prova, o jovem só tem aquela resposta para oferecer. Enquanto que as pessoas mais experientes têm centenas de possibilidades e aí gera um conflito. Qual é a resposta certa? E aí ele erra. O jovem acerta mesmo
tendo menos experiência do que uma pessoa, entre aspas, mais velha. Eu vou para o break, eu vou te deixar algumas perguntas. Uma delas é sobre o desafio de prender a atenção das pessoas. A gente sabe que o cérebro ele tem um tempo e depois disso ele cansa mesmo. Então, seja lá na relação que for, por exemplo, dando aula, eu quero entender o que a gente pode fazer de artifício para chamar a atenção das pessoas e até mesmo das crianças. E eu também quero entender se as pesquisas estão apontando. As crianças de hoje, elas têm a memória ainda mais seletiva, porque elas têm muito mais informação do que na nossa infância. Como lidar com essas crianças que são tão dinâmicas e cansam tão rápido? Você já explica pra gente, tá? Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta com o Dr. Igor Duarte, neurocientista. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta com o Dr. Igor Duarte, neurocientista, e eu não parei um segundo de fazer pergunta e conversar com ele no intervalo, porque o assunto é sensacional. Quando a gente fala de memória e de cérebro, é fascinante, não é, doutor? E isso não há limites. Então a gente fala de uma situação agora e amanhã aparece uma nova pesquisa com novos dados, então é fascinante. Sempre vai ter informação sobre o cérebro. O cérebro é fascinante realmente de se estudar. E curioso, né? Eu vou fazer aquelas perguntas que eu deixei no bloco anterior, mas antes eu só queria falar uma curiosidade sobre o Alzheimer, algo que eu me lembro muito do meu avô. Ele seguiu continuando, ele conseguia ler até quando ele estava com problemas grandes de memória de alguns dias, já não nos reconhecer. Quando a gente levava a Bíblia para ele, que era uma coisa que ele gostava, ele continuava lendo em voz alta. O cérebro é curioso demais, doutor. O hábito, então ele teve o hábito da leitura da Bíblia. Era algo que o cérebro, de alguma forma, explicava para ele, ó, isso daqui é importante, você precisa fazer isso para a sua vida. Então, a memória, eu disse antes do intervalo, ela é importante para a manutenção da nossa vida, para a nossa sobrevivência. No caso do seu avô, a gente entende que a Bíblia era algo realmente importante para a sobrevivência dele. Então tem a ver com aquilo que a gente acredita também? É possível, sim. Interessante. É possível. E se você acredita que a Bíblia é fundamental, aquilo o seu cérebro vai registrar, né? Exatamente, a questão da fé. Inclusive existem pesquisas sobre a fé, que as pessoas que estão em oração, por exemplo, a parte do cérebro relacionada com as sensações externas, elas desaparecem. Uau. Então, o indivíduo ele fica literalmente concentrado, ele com ele mesmo, na busca pelo ser superior, no caso é Deus. Eu digo que questões de conquistar, até mesmo questões de cura, muitas questões, na minha opinião, Deus deixou no cérebro, que a gente ainda não consegue acessar tudo, mas eu acho que todas as respostas estão no nosso cérebro, Eu também doutor. acho. Eu acho que a gente tem muita pergunta, mas acho que muitas das respostas estão dentro de nós mesmos. E a neurociência está aí tentando buscar essas explicações. Isso é importante da ciência. Não entrar em conflito com questão religiosa. Muito pelo contrário, complementar com ela, né? Isso daí, se juntar os dois. Hoje é muito comum, no passado nem tanto, os médicos solicitarem a presença de um religioso para fazer oração, porque isso tem um impacto importante tanto na recuperação. Tem estudos que mostram que quando o ambiente recebe oração, complicações externas, como soltar um catéter, acessar a veia errada, isso diminui no ambiente em que acontecem orações com mais frequência. Então não há por que os médicos inibirem isso. A tendência atual é os médicos cada vez mais solicitar da família a presença de religiosos dentro do ambiente hospitalar. A gente pode continuar acreditando que é espiritual, a ciência pode achar que é troca de energia ou o que for, mas que dá certo, né, doutor? Dá certo. Então, a questão da fé, ela se assemelha no cérebro ao efeito placebo. Quando você toma uma pílula que não tem efeito nenhum, uma pílula de farinha, mas você diz para o seu paciente, ó, toma esse medicamento que ele vai resolver o seu problema, a pessoa cria uma fé naquele comprimido e isso vai causar um efeito no cérebro de acreditar naquilo e ainda não sabe por quê, o que o cérebro produz para reparar, mas o que se sabe é que o efeito placebo, ele funciona. Você me permite? Por favor. Eu tenho uma história de um colega meu que ele psiquiatra, criou uma expectativa nos pacientes de um remédio que vinha dos Estados Unidos para sono. Então, ó, você vai dormir, esse remédio é fantástico, você vai dormir com ele.
um mês. Chegou um mês, ele veio com a notícia, infelizmente não chegou, teve problema de avião e tal. Mas o mês que vem, então, aumentou a expectativa dos pacientes. No segundo mês, aí o remédio chegou, é tudo estratégia dele. O medicamento chegou, só que ele deu um outro medicamento, ao invés das pessoas dormirem, para a pessoa manter acordada. E o resultado, que no outro dia as pessoas retornavam, os pacientes, doutor, nunca dormi como hoje, como essa noite. Então, o cérebro tem artifícios ainda que são muito mais poderosos do que, muitas vezes, do que medicamentos que tem por aí. Você sabe que tem uma passagem na Bíblia que fala que como a sua mente imagina, assim será. Exatamente. O próprio Deus já deixa claro pra gente que o que a gente decide aqui é o que de fato vai acontecer. É sensacional, essa é uma tendência dos treinadores agora, que chamam de coaching, de induzir as pessoas, a pessoa a pensar. Fecha o olho e imagina você fazendo aquilo, que aquilo vai dar certo. Vai para uma entrevista de trabalho, fecha o olho e imagina você respondendo bem as perguntas, você se articulando bem, a chance disso dar certo é muito grande. Então, eles utilizam esses artifícios para conquistas, seja lá o que for, feche o seu olho, imagine você conquistando, que você vai conquistar. Mentaliza, né? Ai, gostei disso. Doutor, eu queria entender as questões da nova geração. Eu estava até conversando hoje sobre isso. Eu me lembro quando chegou um computador em casa. Eu devia ter 12 anos, eu lembro porque eu estava na sexta série, ou 12 ou 13. Eu estava na sexta ou na sétima série e chegou o computador em casa. Internet de escada, uma dificuldade para entrar na internet. Aliás, por muito tempo a gente ficou até sem internet. O que a gente queria era poder ali fazer os trabalhos da escola, digitar, ouvir uma música. Eu me lembro do dia em que esse computador chegou. Eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu tenho mais facilidade do que o meu pai, que já tinha muito mais idade. Agora, a minha irmã, que tinha 6 anos, domina melhor do que eu. E eu imagino como o Davi vai dominar o computador. Você ainda vai dizer assim, em algum momento, falou assim, ele já nasceu sabendo de computador. Explica pra gente isso, doutor. É o contexto onde você convive. Então, a infância dele vai girar em torno de tecnologia. E aquilo vai ser comum para ele. E o trocar informações com outros bebês e depois com outras crianças vai girar tudo em torno da tecnologia. Mas não é muito mais informação? Como que o cérebro deles faz? É muito mais informação. É cedo ainda para a gente saber como isso vai afetar o cérebro, se é que isso vai afetar o cérebro, se isso vai mudar se o cérebro se adequa simplesmente, a conformação. Né? O que se sabe é que o cérebro ele se adapta. Então você coloca muitas informações, de repente essas informações podem não ser tão importantes. Aliás, existe um mecanismo do cérebro em desfazer as memórias da infância. Isso acontece na adolescência. Por isso que o adolescente também ele é, entre aspas, mais lentinho. Não é porque ele quer, é porque existem... desfaz literalmente as sinapses que armazenam as memórias da infância. Então a gente não lembra de muita coisa da infância. Perguntar para você, o amigo telespectador, você se lembra de 2 anos de idade? Provavelmente não, porque isso não tem mais impacto, não tem mais importância nenhuma no seu dia a dia de adulto. Então desfaz. A partir dos 18 aos 20 anos, o cérebro está, entre aspas, pelo menos anatômica e fisiologicamente, preparado para as novas informações da vida adulta. Sensacional. Mas e se saber demais? Doutor, o senhor já deve ter ouvido isso. A gente fala assim de alguém que é muito, muito, muito inteligente, um professor que a gente teve na escola, um médico, é muito inteligente, mas é meio doidinho, eu acho que é porque tem muita informação na cabeça. Não, dizem isso. Doutor, de fato, essa muita informação pode descompensar o cérebro? Muita lembrança, muita memória? O que pode acontecer, Jaque, é de a pessoa, o universo dela só girar em torno daquilo. Então, você talvez já ouviu isso, de falar assim, mas roda de médico só se fala de medicina, não se fala de outra coisa. Então fica tudo gira em torno daquilo. Dependendo da profissão, meu Deus, né? E aí até os amigos se afastam, falam assim, mas ele só fala de medicina, eu sou advogado, não entendo nada de medicina, não quero nem chegar perto. Então, na minha opinião, é uma questão mais social da informação ficar relacionada ali no ambiente de trabalho dele. Agora, doutor, com as várias faixas etárias, ou até mesmo com as pessoas mais velhas, na hora, por exemplo, de dar aula, eu pensei aqui na palestra, poderia pensar em um culto mais extenso, em uma relação, em um dia em que você vai precisar de uma relação mais extensa com a pessoa, uma conversa longa.
Com o homem é muito comum. Você está conversando, de repente você percebe que tem quase uma baba do lado. Ele está só olhando para você, mas ele já parou de prestar atenção há muito tempo. Como fazer para levar uma conversa mais longa? O cérebro tem uma hora que tem um limite, não tem? Então, Jaque, para prender a atenção da pessoa é muito difícil. Imagina num culto religioso, na sala de aula, pessoas que têm características diferentes, você prender a atenção de todo mundo. Muito difícil. Mesmo religiosos que têm o poder da oratória, não conseguem acessar todos, embora consiga atingir a maioria. Um professor atingir todos os alunos também não consiga, embora o objetivo seja acessar todo mundo. Às vezes você fala sobre a disciplina, sobre a Bíblia, e você consegue atingir em cheio a vida, a situação daquela pessoa, e para outra aquilo passa despercebido. Eu falo assim, mas Deus não falou comigo nesse culto, não é? Mas falou, o importante é que Deus acessou a maior parte, como professor, acessou, conseguiu transmitir a informação para a maior parte dos alunos. Usar um pouco de humor, usar algumas estratégias, o que pode ser, doutor? O humor, ele traz o componente emocional. Então, se você conta uma piada... Que a gente já aprendeu, repetição ou emoção, né? Para decorar... Isso aí, ou ensinar. Para ensinar, para aprender. Isso aí, então você ensina a pessoa, fica enraizado em você também. Então, vai ensinar seus irmãos mais novos que você vai ficar com a informação mais retida. Mas a questão do humor mexe com a emoção. Então você coloca a informação que você quer passar e você conta uma história engraçada, conta uma piada, de repente você não se lembra do conteúdo, do contexto, mas se lembra da piada, a piada faz o cérebro vir buscar a memória com uma facilidade muito grande. Doutor, infelizmente, com poucos minutos para o final do nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho muito importante. Quando esses brancos do dia a dia começam a ficar mais constantes, eu tenho amigas que falam, eu tenho muitas amigas que estão grávidas, né? E a maioria de nós explica que a dificuldade para o pensamento, para raciocinar, para memorizar, ela fica um pouco abalada. A gente estava falando isso aqui. Mas é um momento específico, tem pesquisas que apontam que isso acontece. Agora, se no dia a dia da pessoa, na vida, esses brancos vão ficando mais constantes, é importante procurar ajuda? Tem que procurar ajuda. Aliás, é o especialista, o médico neurologista, que vai fazer uma bateria de exames e vai determinar se você tem ou se você tem a chance de desenvolver algum problema dessa ordem ou se é algo do dia a dia. Então, nem sempre ter problemas relacionados a esquecimento, porque está muito evidente as doenças, a pessoa consegue ir no computador, digita lá, falta de memória, aparece um monte de doença na tela. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu tenho essa ou eu tenho aquela. E aí o cérebro entra em parafuso. Tem que procurar o especialista, depois de uma bateria de exames, de conversa, ele vai determinar para você se realmente tem a chance de desenvolver e, claro, detecta isso de uma forma precoce, faz o tratamento, ou se não, se isso é uma coisa normal. Esquecer, muitas vezes, faz parte do cotidiano, dificilmente alguém, a não ser que você tenha algum outro distúrbio cerebral, porque isso é possível, você não consegue memorizar tudo. Coisas passam batido mesmo. Isso é impossível decorar tudo, né, doutor? Não dá, ainda não dá. Doutor, ainda para a gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre o treinamento do nosso cérebro no dia a dia. Vou dar o exemplo da chave. Chave de carro, a gente tem o contrário, sabe? Sabe a lei da atração? É o contrário, a gente repele. E aí eu tenho algumas táticas. Agora eu deixo a chave do carro sempre no mesmo lugar. Então, todos os dias a chave do carro está lá. Não porque eu me lembro, mas porque eu deixo todos os dias no mesmo lugar. Isso aí você cria o hábito. Você sempre sabe Me explica sobre que vai isso. Estar sempre lá. As mulheres sabem de tudo que acontece em casa. Os homens não sabem de nada, porque é o ambiente da mulher. Ela já determinou que ali é onde fica as meias, onde fica a roupa do marido, a roupa das crianças. Então, ela vai lá e busca com facilidade. Já tem um hábito, é a rotina da casa dela. Como não é a rotina do homem, você pede para ele encontrar a meia, ele não encontra. Não mesmo é a que esteja na cara dele. Embora existem explicações que comprovem que o homem não enxerga muito bem de perto. Existem explicações para isso. O homem não enxerga. Por isso que ele não vê a meia que está na frente dele. Não vê a meia, o homem abre a geladeira e fala assim, cadê o leite, amor? Tá aí na geladeira. Tá não. Não vou falar nada que lá em casa a gente é casal trocado. Meu marido acha as coisas melhor que eu, então
É melhor eu ficar quieta, vai, tudo bem. Doutor, foi um prazer te receber Prazer aqui. É sempre Muito meu. obrigada. Quem quiser entrar em contato, site www.igorduarte.com, Facebook DR Igor Duarte, o Insta @dr.igorduarte, tem o canal do YouTube também, Igor Duarte, está passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço, Uma ótima tarde, volte sempre. Gente, o programa acabou, mas esse programa foi sensacional, né? Você quer rever, quer mostrar pra alguém? Daqui a pouquinho ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, HIT TV, tá bom? Amanhã a gente tem arte em aquarela aqui no programa. A gente fala sobre a importância de risoterapia e tem ainda uma conversa sobre como preparar a mala de viagem de negócios. Eu tô esperando amanhã você. Fica com Deus. Uma ótima tarde. Tchau.